sabedoria nas decisões, equilíbrio emocional e prosperidade. Esse é o tema central do capítulo 14 do meu livro. E eu te faço o convite para você poder assistir esse vídeo até o final, que eu tenho certeza que você vai gostar muito desse conteúdo. Quando eu decidi compartilhar o capítulo 14, eu vi que a mensagem que tinha nele é muito poderosa e para mim faz muito sentido nessa jornada que eu estou percorrendo dentro desses 180 dias. Mas calma, talvez você chegou nesse vídeo agora e não está entendendo o que está acontecendo. Meu nome é Jorge, eu estou dentro de um desafio de reconstrução da minha vida em 180 dias. Eu estou documentando toda essa jornada e compartilhando aqui nesse canal. Então, já quero te convidar a você seguir esse canal, curtir e comentar os vídeos, porque quem sabe esse vídeo que você está assistindo agora, ele pode ser um vídeo que vai te motivar a você também reconstruir a sua vida. Então, e dentro desse desafio, eu vou escrever e lançar um livro físico do absoluto zero. Então, é muito bom ter você aqui comigo, fazendo parte dessa jornada, e quem sabe você também pode participar, contribuindo de alguma forma. Quando eu falei do capítulo 14 do meu livro, que para mim é muito importante, e ele tem uma mensagem muito poderosa, quando eu falo que sabedoria nas decisões, equilíbrio emocional e prosperidade, tudo está conectado e você vai entender como. Eu extraí essa reflexão do livro de Provérbios, tá? Provérbios 14, aonde ele revela que a vida é edificada ou destruída a partir das decisões internas, especialmente aquelas guiadas por emoções. Nossa. Por isso que eu quis compartilhar esse capítulo, porque é muito, muito poderoso, e presta atenção no resumo que eu fiz e o que isso significa. Então, a partir das decisões internas, especialmente aquelas guiadas por emoções, percepções e valores. O capítulo mostra que não basta ter boas intenções, é necessário discernimento para escolher o caminho certo. Muitas vezes, o que parece correto aos olhos dos humanos conduz à perda. Olha como isso é poderoso. E como você sabe, a estrutura que eu monto do livro, cada capítulo eu trago um resumo extraído do livro de Provérbios, e aí eu tenho toda uma estrutura. Na minha ideia, o meu objetivo é que ele seja um manual de transformação pessoal. Como você sabe, o livro de Provérbios ele é um manual para a gente poder prosperar e ter uma vida abundante. Só que é muito comum a gente ler e a gente não conseguir interpretar, entender o capítulo. Então a minha ideia é extrair a essência desse capítulo e colocar aqui no livro para que a gente possa fazer as nossas reflexões e com isso a gente evoluir. E aí o tema central desse capítulo é que a sabedoria constrói, a insensatez destrói. Por isso que eu fiz questão de estar compartilhando esse capítulo, porque para mim tem muita mensagem poderosa que a gente deve utilizar no nosso dia a dia, porque vai permitir que a gente fique mais próximo do nosso objetivo. E aí o texto destaca que prosperidade está diretamente ligada ao caráter, ao domínio emocional e à capacidade de avaliar consequências antes de agir. Uou! Como eu queria ter lido isso antes! Como eu queria ter escrito esse livro antes! Só para dar uma pausa aqui, eu já estou no 22º capítulo do livro, são 31 capítulos, então estou quase finalizando. É lógico, depois eu vou fazer uma revisão, depois eu tenho que ter a reunião com a editora para poder saber o que eu preciso mexer, atualizar, mas eu vou manter sempre aqui esse canal atualizado com o andamento desse projeto. Então, voltando aqui para a essência desse capítulo, uou, como eu queria ter lido isso antes, como eu queria ter interpretado essas palavras antes. Eu tenho certeza que o impacto na minha vida seria transformador e positivo. Então, o que acontece? Esse versículo é estratégico para a prosperidade. Por quê? Presta atenção, por isso que eu fiz questão que você ficasse até o final desse vídeo. Ainda não chegou no final, tá? Mas eu faço questão que você fique. Por quê? Nem tudo que dá lucro rápido parece fácil,
gera aplauso e oferece ganho imediato é o caminho do crescimento sustentável. Então, às vezes, nós estamos, na verdade, buscando respostas, resultados vazios, resultados temporários, porque a gente pensa no lucro rápido, a gente quer uma facilidade. Como que a gente vê coisas na internet? Faça isso em apenas 1 hora, trabalhe 2 horas por dia, faça isso, conquiste resultados de 1 ano em apenas 15 dias. E a gente vai lá e quer esses resultados rápido. Outra coisa, aplauso. A gente quer sempre aplauso devido a essa disputa por atenção que a gente tem hoje, principalmente nas redes sociais. Todo mundo quer viralizar, todo mundo quer aplauso. E outra coisa, ganhos imediatos. Então, esse capítulo é poderoso porque ele mostra o seguinte: é um caminho de crescimento, não é um caminho de crescimento sustentável. E você precisa entender porque prudência é enxergar além do agora. Pensa nisso. Chega de imediatismo. Tenta enxergar além. O quanto que aquilo ali vai de fato te trazer resultado sustentável. Isso que é importante. Esquece um pouco o resultado imediato, a facilidade, porque isso não vai te gerar uma prosperidade sustentável. E é o que a gente está buscando, é o que eu estou buscando aqui dentro desse desafio, e você está fazendo parte porque eu estou compartilhando toda essa minha jornada com você. E aí, o prudente... Opa, deixa eu pegar aqui que voltei aqui tudo. Meu Deus. Eu cliquei errado aqui e acabou indo lá para o início do livro. Meu Deus. E aí, voltando. Prudente decide, o imprudente decide pelo impulso. O prudente decide pelo futuro. É o que eu estava falando agora há pouco. Você quer prosperar? Então precisa desenvolver visão de consequência. Entendeu? Então, eu fiz questão de trazer isso porque a gente poder refletir sobre essa pressa, sobre esse desejo do imediatismo, do aplauso. Eu mesmo precisei respirar e entender que, para mim, isso não é consistente. E hoje eu não estou preocupado com resultados rápidos, eu não estou preocupado com aplauso, eu estou fazendo o que precisa ser feito todos os dias, que vai me trazer o resultado que eu quero. E aí o princípio do dia que eu extraí desse capítulo é: decisões sábias consideram um fim antes do começo. Olha que poderoso! Decisões sábias consideram o fim antes do começo. Eu precisei respirar porque, assim, vem muita coisa na minha cabeça quando eu estou lendo o capítulo que eu estou escrevendo. Eu faço uma reflexão profunda e eu venho, assim, com um olhar clínico de muita coisa que eu preciso corrigir no meu dia a dia para que eu me torne a pessoa que eu quero me tornar daqui a 180 dias, para que eu fique mais próximo dos meus objetivos. Então é muito importante esse momento. E aí, prosperidade exige planejamento, análise, visão e principalmente maturidade. Porque a maturidade ela está conectada justamente com isso que eu falei anteriormente, que você não tem que ter pressa, que você não tem que ter resultados rápidos, não tem que ter aplauso. Então, quando você tem maturidade, você acalma, você analisa, você observa, você planeja. Isso que é muito importante. E aí eu trago o exercício prático, como você sabe. Eu vou compartilhar aqui alguns exercícios, tá? Não todos, porque só para quem for adquirir o livro. E aí existe uma pergunta. Existe alguma decisão que eu estou tomando baseada apenas em emoção? Nossa, quando eu estava escrevendo, eu pensei muito nisso. Por quê? Como eu estava tomando decisões baseadas em emoções. E eu te confesso que elas não foram... eu não consegui obter resultados positivos do jeito que eu gostaria. Justamente porque eu estava colocando a emoção em primeiro lugar. Tá? Então, assim, isso é muito importante a gente parar e refletir. Quando você tiver com o teu livro em mãos, você vai poder exercitar e vai poder refletir no seu momento ali que você estiver sozinho com você mesmo, e você vai ver o quanto que isso é poderoso e impactante na sua vida. Para mim tem sido transformador.
E, nossa, eu leio e releio, e assim, eu sinto o quanto que eu estou evoluindo. Isso é muito bom. Eu vou compartilhar aqui um outro exercício, por exemplo, minhas escolhas financeiras estão alinhadas com o meu futuro? Como você sabe, no meu desafio, eu coloquei lá, eu tenho um pilar financeiro. Eu preciso colocar os meus objetivos financeiros alinhados com o futuro que eu quero ter. Entendeu? Por isso que é importante você ter a visão para você poder prosperar. Por isso que é importante você ter maturidade para você poder prosperar. E depois do exercício, eu venho com a ação concreta. Tá? Então, por exemplo, vou colocar aqui vou dar um spoiler aqui. Hoje você fará um mini planejamento estratégico. Pegue papel e escreva 4 áreas que eu quero evoluir até o final desses 31 dias. Então, até o final da leitura do livro. Então, por exemplo, eu tenho a área espiritual, financeira, pessoal e profissional. Então, qual dessas 4 áreas eu quero evoluir? Eu quero evoluir até o final do livro. Ah, Jorge, eu posso escolher mais de uma? Pode, você pode escolher até as 4, tá? Mas se você vem tentando resultados diferentes e não vem obtendo até hoje, vai com calma. De repente, escolhe uma só, tá? Eu dividi meu desafio em 4, mas porque meu desafio está durando 180 dias. E dentro de cada pilar, eu estipulei micro desafios com datas. Então, por exemplo, eu escrever, produzir e lançar o livro do Absoluto Zero, eu tenho uma data. Ele vai acontecer antes dos 180 dias. Então, assim, eu coloquei micro desafios dentro do meu desafio principal. Tá? Então, isso é muito importante. E aí, depois que a gente passa dessa questão da ação concreta do dia, a gente vem para a oração. Mais uma vez, a oração ela está sempre alinhada com o tema do capítulo que eu estou tratando, ok? E depois o fechamento do dia. Olha como que esse fechamento que eu fiz, ele está poderoso. Olha só. Provérbios 14 ensina que prosperidade não é fruto do impulso, mas do equilíbrio entre emoção, razão e valores espirituais. Quem aprende a construir com sabedoria evita perdas desnecessárias e desenvolve uma vida sólida. Construir exige consciência. Destruir acontece quando ela falta. Preciso falar mais alguma coisa? Nem preciso, né? Hoje você saiu do impulso e entrou na estratégia. Isso é maturidade. Bem-vindo à maturidade. Então, esse é o objetivo desse capítulo 14, é justamente trazer essa reflexão. Por isso que eu falei que seria tão poderoso você ficar até o final desse vídeo, porque é para você poder se questionar mesmo em relação como que está o tratamento, como que está a sua tomada de decisão. Ela está somente por emoção? Quais são os valores que você está dando para as coisas? E outra coisa, você precisa controlar os impulsos emocionais. Você precisa controlar os impulsos emocionais para poder avançar. Esse é um exercício diário que eu estou fazendo, confesso. Não é fácil, não é fácil. Às vezes eu me pego tomando decisões muito mais emocionais. E aí, às vezes eu percebo que eu estou tomando decisão muito emocional, vou lá e, tento puxar, tento reverter, calmo, procuro analisar, procuro tomar uma outra decisão sem ser emocional, para que eu consiga ver uma solução sobre aquilo que eu preciso resolver. Então, essa pausa, essa maturidade, ela é muito necessária. Por isso que essa mensagem ela é muito poderosa. Quando eu compartilhei e disse que faria muito sentido justamente para que eu pudesse atingir a minha prosperidade, é isso que eu quero dizer, porque a sabedoria nas decisões, equilíbrio emocional e prosperidade, elas estão conectadas e trabalhando em sinergia. Eu preciso dominar essas áreas para que eu possa, de fato, conseguir uma vida próspera e abundante e, principalmente, avançar, evoluir como pessoa, como ser humano, na minha área pessoal, profissional, espiritual e financeira. Tudo está conectado porque eu sou um indivíduo único. Então eu preciso ter muita sabedoria para poder lidar com isso e fazer todo esse processo, trabalhar de forma sinérgica para que eu consiga de fato evoluir. E aí, gostou?
Gostou desse capítulo 14? Espero que você tenha gostado. Comenta aqui, compartilha esse vídeo. Já já, se Deus quiser, eu finalizo esse meu livro, que é um projeto dentro do meu desafio de 180 dias. E você que está me acompanhando nessa jornada, você terá aí o prazer de ter em mãos, logo, logo, esse material, esse livro, que de todo o coração é como um filho que eu estou colocando toda a minha energia, toda a minha sabedoria, a minha maturidade, o meu desejo que ele, de fato, ajude a transformar vidas, como ele está transformando a minha, eu quero que transforme a sua também. Então é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Mais uma vez, não esqueça de se inscrever nesse canal. Tem aumentado o número de visualizações, porém, ainda está baixo o número de inscritos. Não custa nada, é só colocar ali e inscrever, e aí você continua participando dessa jornada junto comigo. Tá ok? Então a gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço. Tchau, tchau.